Sabe, as histórias são como espelhos, né? Algumas mostram o mundo lá fora, mas outras, essas, refletem os cantos mais profundos da nossa própria mente. E hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num mito moderno que, olha só, talvez não seja sobre uma cidade, mas sim sobre a arquitetura de uma alma. Ok, vamos começar com uma provocação. E se toda aquela batalha que define o Cavaleiro das Trevas não for de fato contra criminosos nas ruas? E se for contra algo muito mais íntimo, muito mais fragmentado? Essa é a ideia central da nossa jornada de hoje, a de que Gotham não é bem um lugar, mas um campo de batalha simbólico. Um palco dentro de uma única psique, onde diferentes partes de um todo brigam desesperadamente pelo controle. E para a gente conseguir entender essa guerra interna, vamos usar as ferramentas da psicologia junguiana. Como o próprio Jung dizia, os mitos falam com a gente através de símbolos. E, convenhamos, poucos mitos modernos são tão ricos em símbolos quanto a história do Batman. Vamos começar então pelos 3 pilares do filme O Cavaleiro das Trevas. À primeira vista, parece óbvio, são 3 homens em conflito. Mas, se a gente olhar um pouquinho mais fundo, eles podem ser vistos como algo completamente diferente. Mas antes de seguir, a gente precisa entender rapidinho esse conceito, arquétipo. Não é um estereótipo, um clichê, nada disso. É uma forma fundamental, um padrão que existe no inconsciente de todo mundo. O herói, o malandro, o sábio são basicamente os blocos de construção das nossas histórias, tanto as de dentro quanto as de fora. E é aqui que a coisa fica interessante. Nessa leitura, o Batman não é só o herói, ele é o ego. É a parte da psique que luta para impor ordem, para controlar o caos. O Coringa, ele é a sombra. É tudo aquilo que é reprimido, caótico, negado. E o Harvey Dent? Ele é a persona. Aquela máscara idealizada que a gente mostra pro mundo, sabe? A imagem de perfeição que, quando quebra, revela algo bem mais sombrio. Então, o ponto principal é esse. A guerra entre eles não é por Gotham. É a própria guerra interna se manifestando no mundo. Por isso, o Batman não pode simplesmente destruir o Coringa, porque isso significaria destruir uma parte de si mesmo. E essa citação do Jung, nossa, ela define o Coringa perfeitamente. Ele é a encarnação do que acontece quando a sombra é ignorada por tempo demais. Ele não é só mal, entende? Ele é uma força da natureza psíquica, uma erupção de tudo aquilo que a sociedade e o próprio Batman se recusam a encarar. Mas essa trindade não tá sozinha não. Tem uma figura central que conecta todos eles. Uma figura cuja presença e, mais importante ainda, cuja ausência acaba definindo o conflito inteiro. Dos termos de Jung, essa figura é a ânima. E é bom deixar claro, isso não é só um interesse amoroso. A ânima é a imagem da alma. É a nossa ponte interior para a emoção, a empatia, a capacidade de se sentir completo. E para a psique fraturada de Gotham, essa força vital tem um nome: Rachel Dawes. Ela é o ponto de equilíbrio de tudo. Pro Bruce Wayne, ela é a chance de ter uma vida além da máscara. Pro Harvey Dent, ela é a própria personificação do ideal pelo qual ele luta. O Coringa sabe disso, claro, e é por isso que o plano dele não é só matar uma pessoa, é estraçalhar a alma do seu inimigo. A morte da Rachel não é só um ponto na trama, é uma verdadeira cisão psíquica. Sem essa força que une tudo, a psique se parte em pedaços. O Bruce se afunda ainda mais na sua obsessão por ordem, o Dente se transforma na personificação da vingança e do acaso, e o Coringa prova esse ponto. No fim, o caos vence. Agora vamos dar um passo para trás e sair um pouco do filme. Vamos olhar para como a nossa própria relação com o vilão mudou ao longo do tempo. Afinal, o jeito que a gente enxerga nossos monstros diz muito sobre nós mesmos. Olha, o Coringa percorreu um longo caminho, hein? Ele começou como um criminoso meio excêntrico, bem limitado pela censura da época. Com o tempo, evoluiu para esse agente do caos filosófico que a gente conhece e, mais recentemente, virou quase um ícone para quem se sente deixado de lado por uma sociedade que parece não se importar. E aqui a gente vê o paradoxo final. O maior símbolo do caos e da anti-ordem virou um produto, uma marca. Isso mostra uma espécie de aceitação da sociedade, onde a imagem do vilão foi tão absorvida pela cultura que agora ela pode ser literalmente vendida. Mas o Coringa não é o único espelho nessa história. A galeria de vilões do Batman, inteirinha, pode ser vista como um mapa da mente humana e de todas as suas possíveis distorções. Vamos olhar para alguns deles com mais calma. O Charada?
Ele é a inteligência sem sabedoria, a mente que se torna a própria armadilha. O pinguim é a ambição que nasce da humilhação. O espantalho pega o estudo da mente e o transforma numa arma de puro terror. Já a mulher-gato, ela desafia essa moralidade rígida com a sua própria ética de sobrevivência. E o bunny? Bom, o bunny é a força bruta como justificativa para tudo. No fundo, cada um deles é uma resposta possível ao trauma. São versões sombrias do próprio Batman. O que teria acontecido se Bruce Wayne usasse sua inteligência para dominar, seu medo para tiranizar, ou sua força sem nenhum código moral? A resposta está nos inimigos dele. Então, no final das contas, por que essa história, com todos esses arquétipos sombrios, ressoa tão fundo na gente? O que ela reflete sobre quem a consome? Ela ressoa porque a guerra por Gotham é a nossa guerra interior. Essa luta entre o ego e a sombra, entre a ordem e o caos, entre o idealismo e o desespero, isso não é exclusivo de um personagem de quadrinhos. Isso é uma parte fundamental da experiência de ser humano. E como Jung nos lembra, encarar essa escuridão interna não é o fim da linha. A jornada através da sombra, por mais assustadora que seja, é o caminho para se tornar completo. E quem sabe, para encontrar uma forma mais autêntica de heroísmo. É uma descida que, no fim, torna a subida possível. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Ao entrar em contato com essas histórias, qual personagem provoca a reação mais forte? Aquele que se admira? Aquele que se teme? Ou talvez aquele que secretamente se compreende? Nessas reações, nessa atração e nessa repulsa, talvez esteja uma pista sobre a nossa própria guerra interna.